porque o presidente Lula, ele já não está mais na COP28, mas o Matias está, porque os trabalhos por lá vão se estender nos próximos dias. Matias está acompanhando as discussões. Qual que é o foco da agenda hoje aí, hein, Matias? Conta pra gente. Bom dia mais uma vez. Carol, o foco de hoje é o financiamento, né? A gente vem falando, batendo bastante na tecla do financiamento, mas hoje oficialmente se chama Dia do Financiamento aqui na COP. Eles têm alguns temas e hoje esse é o principal deles. Então, a gente está falando aqui de financiamento necessário, por exemplo, para a adaptação das temperaturas extremas, financiamento em relação a mercados de créditos de carbono. São alguns dos temas que estão sendo discutidos nesta segunda-feira aqui na COP, né? Já houve alguns anúncios por parte de bancos, de fundos, né, por parte de bancos, né, bancos dos Emirados Árabes Unidos, por exemplo, anunciaram um fundo de 200, que seria equivalente a 200 bilhões de dólares para ajudar no financiamento climático. Então, há sim uma série de anúncios que vêm sendo feitos aqui na conferência por parte do setor privado, mas nas mesas de negociação entre os países, o que eu apurei, eu conversei agora há pouco com uma pessoa que está muito próxima das negociações, ela disse o seguinte: ainda falta consenso, porque os países menos desenvolvidos, que são geralmente os países mais vulneráveis, estão pedindo mecanismos formais, mecanismos oficiais que digam o seguinte: os países ricos, os países mais desenvolvidos economicamente, terão de pagar dessa maneira, né? Não adianta a gente só ficar esperando o anúncio de fundos aleatoriamente, e ainda não há consenso sobre como funcionariam exatamente esses parâmetros. Então, essa é uma das principais negociações que está acontecendo por aqui nesta segunda-feira na Conferência do Clima. Mas o clima em si, falando da COP, dessas negociações, não parece está tão positivo, de acordo com essa pessoa com quem eu falei, justamente porque falta ainda que haja um anúncio sobre como que vai funcionar o financiamento por parte desses países mais ricos. Agora eu volto a falar um pouco sobre uma notícia que a gente trouxe agora no começo, né, do novo dia, foi sobre o Sultão Al Jaber, que é o presidente da conferência, uma declaração dele afirmando que não há ciência que diga que haveria necessidade de uma redução no uso de combustíveis fósseis para você poder manter o aquecimento global até 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, que é uma das balizas do Acordo de Paris. Isso repercutiu bastante mal por aqui na Conferência do Clima, e o Sultão, o presidente da conferência, há pouco fez uma coletiva de imprensa na qual pelo menos 3 vezes ele tocou nesse ponto, né? Ele primeiro disse que tem muito respeito pela ciência e depois afirmou que os trabalhos da presidência são inteiramente pautados na ciência, né? Ele reforçou bastante esse argumento ao longo da coletiva de imprensa, quando ele foi questionado sobre essa matéria, essa reportagem do The Guardian, que traz esse vídeo. Não é um vídeo de hoje, é um vídeo de novembro, mas que mostra uma contradição em relação a um dos principais temas da COP, que é a redução do uso dos combustíveis fósseis, com esse discurso do presidente da conferência. Eu acompanhei também o discurso de abertura dele. No próprio discurso ele fala bastante sobre convergência entre os produtores de petróleo, entre os ambientalistas, entre todos que estão aqui na Conferência do Clima. Então, o que está sendo falado aqui é justamente sobre até que ponto ao final da conferência será possível chegar a um acordo, né? Porque quando se chega ao final da conferência vai ter um acordo formal falando sobre o que foi atingido, qual que é o principal tema da conferência, até que ponto será possível chegar a esse acordo com termos mais fortes em relação a essa redução do uso dos combustíveis fósseis, né? Esse é um dos principais objetivos dessa conferência também, é o phasing down, né? Você reduzir gradualmente o uso dos combustíveis fósseis. Então, evidentemente, isso também está sendo tratado, mas reforçando por aqui, hoje o principal tema discutido é o do financiamento climático. Carol. Obrigada, Matias. Ou seja, mais um dia de muitas discussões importantíssimas lá na COP28. Matias está acompanhando tudo de pertinho e vai nos atualizando durante essa edição.